Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos ver sobre o capítulo 4, intitulado Indígenas do Brasil. Vamos lá? Bom, inicialmente, quanto à existência do indígena brasileiro? Bom, não sabemos, né? Não temos ainda o consenso entre os pesquisadores. No entanto, temos três hipóteses que seriam aí, então, justificariam a existência do indígena brasileiro. São elas: o Estreito de Bering, a segunda da região Malaio-Polinésia e a terceira autóctone. Vamos entender cada um. Bom, a mais aceita pelos cientistas é a do Estreito de Bering, onde há 20 mil anos atrás os indígenas teriam vindo da Ásia e atravessado o Estreito de Bering, que seria a região aí entre a Rússia, entre a Sibéria, né, e o Alasca. Interessante que essa região, onde está indicado pela seta, é o mar. Né? Então, como justificaria então a passagem deles? Bom, como é um período glacial, provavelmente essa região estava congelada e isso permitiu a passagem deles nesse local. A segunda questão importante é que eles eram caçadores, ou seja, eram nômades. Então, por isso que eles precisaram ficar migrando de um lugar para o outro, principalmente quando vinha, né, o período mais gelado, mais frio. Então, aí que sim eles precisavam migrar para territórios mais quentes, digamos assim, para sobreviver, certo? Então, essa é a teoria mais aceita. A segunda teoria, a hipótese, né, é a região Malaio-Polinésia, que acredita que os índios teriam atravessado o Oceano Pacífico a partir de canoas, né, embarcações bem primitivas. Essa teoria é menos aceita do que a do Estreito de Bering, certo? Bom, antes de ver a terceira, nós vemos aqui no mapa para ter um panorama geral dessas duas teorias. Bom, se você puder ver a número 1, eles saíram da África, seguiram pela Ásia, né, Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering, chegaram ao Alasca, depois à América do Norte e, por fim, na América do Sul. Já a Malaio-Polinésia, acredita-se que eles vieram da Ásia, desceram para a Oceania e atravessaram, então, o Oceano Pacífico de canoa até a América do Sul, chegando ao Chile e ao Peru, certo? Essas são as duas teorias aí, de forma bem geral, facilitada para a gente entender. Bom, já a terceira acredita na autóctone, ou seja, de que o indígena surgiu no próprio continente americano, propriamente no estado de Minas Gerais. Um pesquisador chamado Peter Land descobriu no interior de cavernas alguns fósseis humanos brasileiros. Eram esqueletos, né? Um de 2.000 anos e o outro de 11.500 anos. O de 2.000 anos foi conhecido como Homem de Lagoa Santa, porque Lagoa Santa era o nome da localidade onde há a caverna. E então, posteriormente, foi achado um crânio, né, e ossos femininos, que foi batizado de Luzia. Então, ela passou a ser, né, o fóssil mais antigo da América. Aí temos aí uma imagem dos fósseis, né, encontrados do esqueleto. E aqui na sua direita, um modelo tridimensional do crânio, de como seria então a fisionomia da Luzia, né, com base em modelos 3D. Bom, com respeito aos índios, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, nós tínhamos aí pelo menos 2 milhões de índios, distribuídos em 1.400 etnias ou nações diferentes, que falavam aproximadamente 1.300 línguas, né? Bastante quantidade. Bom, eram muito ricos em crenças, costumes, hábitos alimentares, vestimentas, organizações sociais, mitos, arquiteturas, entre muitos outros. Bom, a maioria deles viviam sobre a caça, a pesca e a agricultura, de milho, feijão, amendoim, abóbora, batata doce e mandioca. Eles viviam por meio de regras sociais, políticas e religiosas, onde cada tribo tinha sua própria regra, sua própria definição de políticas, né, a serem seguidas. Bom, muitos criavam alianças, né, entre tribos diferentes, em momentos de guerras, casamentos, cerimônias de enterro ou quando pretendiam então combater uma terceira tribo. Bem, nas aldeias viviam livremente, né, animais e homens, de forma bem harmônica, amigável, né? Assim como a gente vê nessa imagem, semelhante àquele filme, né, Tainá. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas reflete justamente isso,
essa imagem amigável entre os animais e os homens. Bom, segundo a tradição, não existia roubo, traição, alcoolismo, vandalismo, inveja, enfim, esses outros males que são bem presentes na nossa sociedade, entre aspas, civilizada. Todos se ajudavam, as mulheres plantavam, os homens caçavam e pescavam, tudo era dividido de forma igualitária entre todos os membros da aldeia. Bom, todo mundo tinha então o direito de ter uma propriedade, de ter uma casa, né, digamos assim. Então, todos eram compartilhados entre si, tudo era compartilhado, tanto a alimentação quanto a moradia. Não havia cercas, nem propriedades privadas, né? O objetivo de todo mundo era a coletividade, né, de gerar uma boa alimentação para todos. Bom, não existia um trabalho regular, né, como a gente conhece, com 8 horas de jornada de trabalho, nem dias da semana, mas havia uma divisão por gênero, onde as mulheres cuidavam da terra, né, preparavam, plantavam e colhiam, enquanto os homens encarregavam-se da caça, da pesca e da proteção da aldeia, né, de outras tribos e animais aí selvagens. Bom, quando as mulheres não estavam na lavoura, elas cuidavam dos curumins, que eram os filhos dos índios. Né? Eles não iam para a escola, não havia escola. A própria aldeia era a sua escola. Né? Então, tudo que eles aprendiam era com seus pais, avós e anciãos mais velhos na aldeia. Bom, as mulheres também faziam utensílios domésticos, como cestas, potes, jarras. Né? Inclusive, a gente pode ver alguns lá no Museu do Ceará. E já os homens construíam arcos, lanchas, né? Flechas, bordunas, além de repassar a história, né? Conteúdo oral para as crianças. Bom, os indígenas não tinham interesse nenhum de acumular bens, eles apenas retiravam aquilo que era necessário para sobreviver naquele dia, para a aldeia. Né? Segundo a FUNAI, nós tínhamos aí em 1600 aproximadamente 7 milhões de índios. Já o segundo censo, o último censo de 2010, constatou que há apenas 869 mil índios, sendo 817 vivendo em aldeias, o restante em áreas urbanas como nós. No ano de 1500, nós tínhamos 1.400 nações e 1.300 línguas, como já apresentei. No entanto, em 2010, nós temos apenas 305 nações e 274 línguas, ou seja, perdemos grande parte da riqueza indígena, né, cultural. E provavelmente de 2010 para cá, né, temos perdido aí mais algumas línguas e mais algumas nações, etnias. Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós tivemos então um choque de cultura. Inicialmente, o nativo não reagiu com violência, né, ao entrar em contato com o português. Foi um contato amistoso, né, curioso e exploratório. Os europeus invadiram a terra do indígena e começaram a explorar as principais riquezas, né, em troca de objetos comuns. Por exemplo, os índios trabalhavam o dia todo e ganhavam um pente, um espelho ou um objeto que não tinha valor comparado ao trabalho que eles tinham. Bom, nesse contato inicial, dezenas de milhares de nativos morreram, porque os europeus transmitiram diversas doenças pelas quais o nativo não tinha como se proteger, né? Não tinha imunidade natural, tal como a gripe, sarampo, tuberculose, enfim. Muitos faleceram por conta dessas doenças, além também de várias doenças sexualmente transmissíveis, né? Pois muitas índias foram abusadas sexualmente pelos portugueses. Bom, além das armas de fogo, os cavalos eficientes, álcool, enfim, de uma cultura europeia, com a qual os índios não estavam preparados, então muitos faleceram por conta dessa desestruturação da cultura indígena. Interessante que durante esse período da colonização também houve a catequese, né, por parte de padres jesuítas. E os índios que não se submetessem aos valores cristãos seriam então escravizados e exterminados. Milhares de indígenas foram submetidos à aculturação, né, ou seja, permaneciam em terras e tiveram que sair caso
morreriam ou seriam torturados, né? Então, muitos perderam terra e continuam a perder terras nos dias de hoje. Atualmente, nós temos 688 terras demarcadas no Brasil e algumas áreas urbanas. Como eles vivem em áreas, né, de riqueza natural, inexploradas, até porque eles não têm o objetivo de explorar, as terras onde eles vivem são alvo de cobiça de garimpeiros, madeireiros, poceiros, latifundiários e eu digo mais, até de políticos. Então, como o processo de demarcação, ou seja, de definição de que uma terra é indígena, é vagaroso, na maioria das vezes barra nos diferentes interesses públicos e privados, nas riquezas naturais e potencialidades de cada região. Esse procedimento pode durar anos, né, e às vezes nem sai de papel. É por isso que ainda hoje há aproximadamente 55 tribos que vivem isoladas sem contato nenhum com o branco. Bom, aí estão algumas imagens de protestos realizados pelos índios, né, em busca dos seus direitos, né, que é a demarcação da terra onde historicamente vivem. Já nessa imagem nós temos aí uma terra protegida, né, pelo governo federal, uma terra demarcada, né, protegida justamente para os índios. Bom, nós temos a foto desse senhor, ele era cacique de uma tribo na Amazônia e devido ao interesse de garimpeiros, de madeireiros e ameaças, ele foi torturado e morto, né? Foi jogado inclusive num rio lá da Amazônia e foi encontrado já sem vida, justamente por conta desse embate onde diariamente muitos índios morrem, né? São assassinados por esses garimpeiros, essas pessoas que praticam lá atividades ilegais na Amazônia. Bom, nós temos a imagem de uma tribo não alcançada ainda, né, por brancos. Aqui outras, essas imagens foram feitas a partir de helicópteros. Você consegue ver o espanto dos indígenas, né, ao ver, então, esse tipo de transporte. Bom, nosso conteúdo fica por aqui e no mais estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Um abraço.